Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando no Evangelho de João. Hoje nós vamos começar a pensar, a refletir a respeito de Jesus como o pão da vida. Ontem nós vimos a parte onde Jesus anda sobre o mar. E hoje nós vamos partir então do capítulo 6, dos versículos 22 ao versículo 34, que nos diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo este partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar aonde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou como o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão dos céus. E Jesus lhe disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre deste pão. Até aqui. Aqui nós vemos que o povo procura Jesus no dia seguinte. São 5.000 pessoas que foram alimentadas. A multidão ainda está na parte norte do mar da Galileia. Viram os discípulos, entraram em um barco na noite anterior e sabiam que Jesus não embarcara com eles. Somente um barco então estava disponível naquela hora e os discípulos o haviam usado. No dia seguinte, os barquinhos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor Jesus alimentara a multidão. O Senhor não poderia ter partido em um deles, pois tinha acabado de chegar. Mas talvez tenha sido nesses barquinhos que a multidão atravessou até Cafarnaum, como relatam os próximos versículos. A multidão observava Jesus atentamente, sabiam que ele subira ao monte a fim de orar. Sabiam que ele não fora no barquinho com os discípulos atravessando o lago. Mas mesmo assim, no dia seguinte, eles não o encontraram em lugar algum. Decidiram então atravessar o mar para Cafarnaum, aonde os discípulos com certeza estariam. Não podiam entender como Jesus poderia estar lá, mas resolveram procurá-lo a si mesmo. E ao chegar em Cafarnaum, eles o acharam lá. Não podiam esconder a curiosidade e perguntaram quando ele chegar ali. E Jesus responde a pergunta de maneira indireta. Ele percebeu que não o procuravam por causa de quem ele era, mas antes por causa da comida que ele lhes dera. Tinha visto o Senhor realizar um poderoso milagre no dia anterior. Isso deveria ter tido suficiente para convencê-los de que ele realmente era o Criador e o Messias.
mas o seu interesse estava simplesmente na comida. Comeram dos pães do milagre e sua fome fora saciada. Desta maneira, Jesus aconselhou em primeiro lugar que eles não trabalhassem pela comida que perece. O Senhor não quis dizer com isso que não deveriam trabalhar para ganhar o seu pão diário, mas que isso não deveria ser o alvo principal deles. Satisfazer o apetite físico não é a coisa mais importante na vida. O ser humano não é apenas composto de corpo, mas também de espírito e de alma. Devemos trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. O homem não deveria viver como se seu corpo fosse o mais importante. O ser humano não deveria dedicar forças e talentos em alimentar e cuidar só do seu corpo, ao qual dentro de poucos anos será devorado pelos vermes. Antes, deveria ter certeza de que a sua alma é alimentada todos os dias com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Assim viverá o homem. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deveríamos labutar incessantemente para adquirir melhor conhecimento da palavra de Deus? Nós sofremos por falta de conhecimento da palavra. A ignorância a respeito de Deus e da sua palavra tem trazido muito sofrimento às almas. Quando o Senhor Jesus disse que Deus, o Pai, colocara o seu selo nele, queria dizer que Deus o enviara e o aprovara. Quando autenticamos algo, quer dizer que garantimos que isto é verdadeiro. Deus autenticou o Filho do Homem no sentido de que ele aprovou como aquele que falou a verdade. As pessoas agora perguntaram ao Senhor o que precisava fazer para poder realizar as obras de Deus. O homem está sempre tentando tornar-se merecedor do seu caminho para o céu. Ele gosta de sentir que há algo que possa fazer para ser digno da salvação. Se ele, de alguma maneira, pudesse contribuir para salvar a sua própria alma, então teria razão para se gabar, o que é muito agradável aos homens. Jesus, então, percebendo a hipocrisia deles, fingiam que queriam realizar a obra de Deus. No entanto, não queriam ter nada a ver com o Filho de Deus. Jesus falou-lhes que, em primeiro lugar, deveriam aceitar a pessoa a quem Deus enviara. E hoje também é assim. Muitos procuram conquistar o seu lugar no céu através das boas obras. Mas antes de poderem realizar as boas obras para Deus, eles precisam primeiramente crer no Senhor Jesus Cristo. Boas obras não precedem a salvação, antes são a consequência desta. A única boa obra que um pecador pode fazer é confessar os seus pecados, se arrepender e receber a Cristo como Senhor e Salvador. Este versículo 30, ele prova ainda mais a maldade do coração do povo. No dia anterior, viram o Senhor Jesus alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Exatamente no dia seguinte, vieram a ele e pediram-lhe que lhe desse algum sinal que provaria suas afirmações de ser ele o Filho de Deus. Como a maioria dos descrentes, querem primeiro ver para depois, aí sim, acreditar, para que o vejamos e creiamos em ti. Mas essa não é a ordem de Deus. Deus diz aos pecadores: se crerdes, então vereis. A fé deve vir sempre em primeiro lugar. Voltando ao Antigo Testamento, os judeus lembraram então a Jesus, no versículo 31, a respeito do milagre do maná no deserto. Parece que estavam dizendo que Jesus jamais tinha feito algo tão maravilhoso assim. Citaram então o Salmo 78, os versículos 24 e 25, aonde está escrito: deu-lhes o pão dos céus.
Eles deduziram que Moisés chamara a comida dos céus e o Senhor não fora tão poderoso como Moisés, porque apenas multiplicara comida já existente. A resposta então do Senhor transmite pelo menos 2 pensamentos, onde nós vamos então finalizar a nossa meditação de hoje. Em primeiro lugar, não fora Moisés que dera o maná, mas sim Deus. Além do mais, o maná não era o verdadeiro pão espiritual do céu. O maná era uma comida literal, feita para o corpo físico, mas não tinha nenhum valor além dessa vida. Mas o Senhor Jesus aqui estava falando acerca do verdadeiro pão ideal, o genuíno, o qual Deus dá do céu. E o pão para a alma é pão para a alma e não para o corpo. A palavra meu Pai são uma afirmação da parte de Cristo acerca da sua divindade. O Senhor Jesus se revela como o pão de Deus, que desceu do céu e que dá a vida. Ele estava mostrando a superioridade do pão de Deus em relação ao maná no deserto. O maná não concedia vida, mas apenas sustentava a vida física. A finalidade do maná não era para o mundo inteiro, mas apenas para Israel. O verdadeiro pão desce do céu e dá vida aos homens, não apenas a uma nação, mas a todo mundo. E este é Jesus, o pão que satisfaz a alma e alimenta o espírito eterno. Os judeus não perceberam que o Senhor Jesus estava falando dele mesmo como o pão verdadeiro e por isso pediram-lhe pão. Eles ainda estavam pensando em termos de pão literal. Infelizmente, não havia fé verdadeira no coração deles. E você? Precisa ver para crer? Ou você crê que Jesus é o pão de Deus que desceu dos céus para satisfazer sua alma e dar vida a seu espírito? Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltaremos com as nossas reflexões matinais, Venham as Águas, e daremos continuidade a esse tema, Jesus, o pão da vida. Até lá!